Exemplo 3. Então vamos lá. Vamos calcular então agora para a função f de x igual a 6x menos 3x² mais meio x ao cubo. Então vamos calcular f' de x. Isso é, então, derivada de 6x, 6. Derivada de menos 3x ao quadrado, cai o 2, 2 e 3, 6. Menos 6x. E derivada de meio x ao cubo, cai o 3, fica 3 sobre 2, x ao quadrado. Segunda derivada, a gente vai obter derivada de 6 é 0, derivada de menos 6x é menos 6, e derivada de 3 sobre 2x ao quadrado, cai o 2, tem o 2 dividindo, então cancela o 2, fica só o 3, x elevado a 1. Muito bem. Agora então vamos calcular os pontos críticos da nossa função. Então os pontos críticos é onde a f' é 0. Então para calcular onde a f' é 0, o que a gente faz? A gente pega e analisa onde isso é 0. Então eu tenho aqui 3 sobre 2x ao quadrado menos 6x mais 6 igual a 0. Então essa aqui é a nossa f'. Eu quero descobrir então os pontos onde essa função se anula. Então para isso eu vou usar a Bhaskara, né? Então delta é b ao quadrado, então 36 menos 4 vezes a vezes c, que é 6. Ok? Então isso aqui vai ficar 36 menos... Bom, 4 sobre 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Então isso significa que o delta é 0. Tá? Se delta é 0, significa que eu tenho uma raiz dupla. Tá? Então vamos lá. Então x vai ser menos b. Então vai ficar 6, né? Porque menos mais 6. Mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então a é 3 sobre 2. O 2 vai cancelar, vai ficar 3 embaixo. Então o 0 aqui não vai acrescentar nada. Vai ficar 6 sobre 3, que vai dar 2. Então x igual a 2 é o único ponto crítico dessa nossa função. E aí, como que vai ficar a segunda derivada, né, da função no 2? Segunda derivada da função no 2, se eu trocar aqui, vai ficar menos 6 mais 3 vezes 2. Então vai ficar menos 6 mais 2 vezes 3, 6. Opa! Menos 6 mais 6, 0. Né? Então, pelo critério... não conseguimos concluir nada. Tá? Não conseguimos concluir nada usando o critério, esse critério da segunda derivada. Ok? Bom, mas e aí, nesses casos, né? O que eu posso fazer? Bom, eu posso analisar por outro lado, né? Então, olha só, qual que é o tipo de comportamento dessa função? Essa função é uma função de grau 3, né? Eu poderia analisar ali o gráfico dessa função, né? Sabemos que ela se anula no 0, né? Então, se eu coloco aqui, ó, se eu tiro, olhando para essa função agora, se eu tiro o x em evidência, porque todos os termos têm x, vai ficar 6 menos 3x mais meio x ao quadrado, né? E agora essa função aqui, né? Quais são os zeros dessa função? Então, só estou fazendo um rabisco aqui para a gente tentar entender como que é o gráfico dessa função, tá? Então, olhando aqui, o que vai acontecer? Delta é b ao quadrado, 3 × 3, 9, menos 4 vezes a vezes c. Então, isso é 9 menos 4 dividido por 2, 2, 2 vezes 6, 12. Então, esse aqui é negativo, não tem raiz. Né? Então, a única raiz, o único ponto onde ela passa no 0 é no 0. Né? E a derivada, o único ponto onde ela se anula é no 2. Né? No 2 ela se anula. E será que ela é positiva, ela é negativa? Né? Aqui a gente tem uma parábola de grau de segundo grau, né? Uma parábola, né? Então, olhando para o sinal, então olha só, sinal de f'. O sinal da f', se a gente observar, a gente sabe que ela zera aqui no 2
né? E a gente sabe que ela é uma parábola, então ela vai fazer algo assim, né? Então ela vai ser sempre positiva, porque o coeficiente que acompanha x ao quadrado é positivo, então ela é concavidade para cima. Então ela é sempre positiva, exceto no 2 que ela se anula. Como a gente já viu a questão de crescimento e decrescimento, como ela é sempre positiva, só se anula no 2, significa que a função f ela é crescente, né? Então ela é sempre crescente, só estabiliza ali no 2. Então se a gente pensar no gráfico, então olha só, gráfico de f. O gráfico da função f, ela pode ser vista da seguinte maneira, ó, x e y. Então temos aqui alguns pontos importantes, como o 2 e o 0, né? A gente sabe que ela passa no 0 aqui, então como ela é sempre crescente, ela vem crescendo, passa no 0, né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. No 2 ela estabiliza e depois sobe de novo, né? Então é como se aqui eu tivesse reta tangente horizontal, né? Que isso significa ser ponto crítico. Mas esse aqui a gente observa que ele nem é de máximo e nem é de mínimo, né? Então o x igual a 2 não é nem de máximo e nem de mínimo. E nem de mínimo. Tá? Então x igual a 2 não é ponto nem de máximo e nem de mínimo local. Tá? Porque todo ponto, né, suficientemente próximo, se eu pego um ponto maior do que 2, o que vai acontecer com um ponto maior do que 2? A função vai valer mais do que o valor, né? E se eu pego, ó, vai ser maior. E se eu pego um ponto menor do que 2, vai ser menor, tá? Vocês podem verificar isso na funçãozinha ali, tá? Então, como f2 linhas de 2 é 0, nada a gente pode afirmar com o critério da segunda derivada. Podemos usar o critério da primeira derivada, ou a visualização do gráfico da função, como foi visto ali, para concluir que a função dada é sempre crescente, né? A gente viu que é sempre crescente. Então, se ela é sempre crescente, não tem como ela ter um ponto de máximo e de mínimo local, né? Portanto, não existe máximo nem mínimo locais aí, né? Com as informações da seção seguinte, a gente vai poder constatar que o ponto 2, 4, né? Porque para x igual a 2 a gente obtém 4 aqui, ele é um ponto de inflexão. É o que a gente vai chamar de ponto de inflexão, né? Quando a gente tem aqui um ponto que é crítico, mas não é nem máximo nem mínimo, né? A gente tem essa mudança de concavidade. A concavidade estava para baixo e passou a ser para cima localmente.